Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, plantão glorioso, para a gente falar de caso sério, né? Luiz Henrique pode ser prejudicado diante do que aconteceu e está acontecendo, na verdade, está em processo, com o Lucas Paquetá, que pode ser até banido do futebol. Banido do futebol. No caso Paquetá, houve uma investigação da Liga Inglesa e a Liga percebeu, averigou algumas questões, pelo menos suspeitas, de Lucas Paquetá, envolvendo um cartão amarelo, envolvimento com o esquema de apostas esportivas. O Luiz Henrique, para quem não sabe, para quem já sabe refrescar a memória, ele estava envolvido suspeitamente nesse mesmo caso, porque os dois jogadores tomaram cartões amarelos em duas partidas, uma pela Liga Inglesa, outra pela Liga Espanhola, cada um na sua equipe, né? Luiz Henrique no Betis. E os dois tomaram cartões amarelos em partidas que tiveram grande e suspeito número vultoso de apostas em torno desse cartão amarelo. E aí? O que está acontecendo com o Paquetá? Pode chegar no Luiz Henrique? A gente vai falar sobre isso para você nesse vídeo do canal Gigante Glorioso, sem nenhuma firula, nem vinheta. Michael está mais do que dispensado. Hoje é aniversário da primeira dama baronesa de Mesquita, senhora Ellen, né? Todos os meus cumprimentos da minha família. Beijo grande, Ellen. Tudo de bom pra você. Feliz aniversário, minha amiga Maicão. Vai curtir, garoto. Agora, torcedor do Botafogo, fica aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. A gente tá bem pertinho de 104 mil, então dá essa moral pra nós aí. Compartilha esse vídeo, porque é uma notícia importante que a gente vai falar aqui, tá? O Luiz Henrique teve o nome dele citado numa denúncia lá atrás, mesmo caso aí do Lucas Paquetá, do West Ham, que foi denunciado pela Federação Inglesa agora por má conduta com relação a apostas em 4 jogos da Premier League, galera. 4 jogos da Premier League. O nome do Luiz Henrique esteve citado nesse mesmo esquema. Inclusive, ele deixou de jogar Olimpíadas pela seleção brasileira por conta disso, tá? Bom, o caso do Lucas Paquetá é um caso muito mais sério, tá? Porque ele estava sendo investigado esse tempo inteiro pela Federação Inglesa de Futebol. E o Luiz Henrique, Guilherme, o Luiz Henrique foi investigado pela Federação Espanhola. E o resultado foi bem diferente desse do Lucas Paquetá. Tá certo? Bom, o resultado final, no caso da investigação lá na Espanha, do caso do Luiz Henrique, é de que não houve atividade ilegal envolvendo o hoje atacante do Botafogo. Tá certo? Então, na Liga Inglesa, eles perceberam que havia indícios de uma atividade ilegal do Lucas Paquetá. Prosseguiram na investigação e chegaram à conclusão de que esses indícios podem ser muito mais do que apenas indícios, tá? Tanto que ele está sendo denunciado por má conduta com relação a apostas em 4 partidas da Premier League e pode, inclusive, ter como pena o banimento do futebol. Estou falando de um jogador, para quem acha, né, presidente de São Paulo, presidente de Palmeiras, para quem acha que porque joga no Palmeiras, joga no São Paulo, jamais vai estar envolvido em nada tal. Muitas vezes o envolvimento não é nem doloso. O envolvimento é culposo. Até tem jornalista aí que está resolvendo passar pano para a situação sem ter noção nenhuma do que está acontecendo. Eu não boto minha mão em fogo por ninguém de futebol, galera. Quanto mais por Lucas Paquetá, que eu não conheço a índole, não conheço nada. Tem jornalista aí passando pano para a situação, dizendo que foi uma brincadeira dele com a família e tal. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente não pode chegar aqui e dar bronca de juiz, de magistrado do caso, né, condenando o cara. Deixa para quem está investigando. A Liga Inglesa está assumindo essa frente aí. Eu não tenho nada a ver com isso, nem você, então a gente não toma partido de ninguém. O processo de investigação foi realizado em agosto do ano passado. Esse processo, né, envolvendo aí os dois jogadores, né, as duas equipes, o West Ham e o Real Betis, né, os dois jogos, tá,
que eles tiveram nas suas ligas, e partiu da desconfiança, porque houve um volume de apostas acima do normal em 2 jogos, um da Liga Inglesa e um da Liga Espanhola, no mesmo dia, e a aposta era que o Lucas Paquetá levaria cartão numa partida do West Ham contra o Aston Villa, tá? E o Luiz Henrique também seria advertido com cartão amarelo na partida contra o Vídea Real. E isso aconteceu. Ambos foram amarelados no dia. É claro que isso não indica qualquer culpa ou dolo dos 2 atletas. Isso acontece o tempo inteiro. Aposta-se muito em cartão amarelo, em cartão vermelho, em escanteio. Não é porque, apostei em 10 escanteios. Tem um monte de gente que apostou em 10. Teve 10. Cara, isso aí não significa nada. Agora, eles acharam que pela quantidade muito vultosa do número de apostas em cartões amarelos, especificamente para esses 2 jogadores, isso deveria ser investigado. Então, tanto a Liga Espanhola quanto a Liga Inglesa investigaram, tá? E aí, o Luiz Henrique, diferente do Paquetá, não foi denunciado por nenhuma instituição, tá? E a tendência, segundo a reportagem que saiu agora há pouco no GE, é realmente que não seja, tá? A Liga Espanhola, a La Liga, né, ela entende que o campeonato, a entidade que organiza o campeonato espanhol, né, ela entende que o campeonato não sofreu nenhum dano, que não houve culpa nem dolo. Ela abriu uma investigação para apurar esses fatos e não viu nenhum indício de má conduta do Luiz Henrique. Nesse caso, entende-se que realmente foi acidental, tá? Tem um documento, tá, que o GE colocou na matéria dele hoje, que é um documento que prova a liberação do Luiz Henrique das investigações. Havia, na época, até uma pressa do Real Betis em negociar o Luiz Henrique, tá? Porque havia o temor de que pudesse haver uma investigação, tá certo? Isso não aconteceu, tá? Então, no dia 14 de dezembro de 2023, houve aqui a certidão de que o Luiz Henrique não seria investigado, não havia nenhum indício de má conduta do atleta, né? Certifica a Liga Espanhola, né, inocentando aqui o Luiz Henrique, em resposta ao pedido formulado pelo clube Real Betis, solicitando informação sobre a possível existência de punições impostas por infrações relativas a jogos de azar e apostas esportivas contra Luiz Henrique. E uma vez consultados os antecedentes e documentação disponíveis, esta organização não tem conhecimento de que até a data o referido jogador seja objeto de investigação ou procedimento por violações dessa natureza. Nesse sentido, a Liga de Futebol Profissional não tem poder disciplinar sobre os jogadores dos clubes que a integram e, para que assim seja, para os devidos fins, emito e assino essa certificação. E aí, Madrid, 14 de dezembro de 23. Então a Liga, ela se eximiu de qualquer sanção, de qualquer punição ao atleta, tendo em vista não haver qualquer indício de participação em manipulação de resultados esportivos, tá certo? Isso mexeu com o Luiz Henrique, é claro, né? Isso mexeu com o Luiz Henrique, principalmente o corte da seleção pré-olímpica, né? O rendimento dele abaixa muito, diminui muito, e depois ele volta ao normal, né? De certa forma, a gente pode dizer assim, ou seja, ele não ficou preocupado com essa questão da culpa e tal, ele ficou abalado pelo corte, ninguém quer ser cortado de Olimpíadas, né? Mas depois, bola pra frente, voltou ao normal, começou a jogar o seu futebol, tá aqui no Brasil, não poderia nem ser transferido ao Botafogo se não fosse inocentado de qualquer caso envolvendo a aposta esportiva, né? Então a La Liga, que é a Liga Espanhola, teve que validar a transferência do Luiz Henrique para o Botafogo em fevereiro. Então, se existisse qualquer investigação, não é nem a culpa do jogador, tal, investigação, ele não poderia deixar a Espanha. Mas, no caso do Luiz Henrique, a federação deu como encerrada qualquer investigação, diferente do caso do Lucas Paquetá, tá certo? Então, o botafoguense que estava nervoso, que estava tenso, tal, não precisa ficar tenso, não há nenhuma conexão entre esses casos no momento. Na hora da investigação inicial havia, porque eram 2 jogos com grande número de apostas. A Liga Inglesa viu irregularidade, a Liga Espanhola
não viu nenhuma irregularidade e apurou o caso. De agosto até dezembro houve apuração do caso, tá certo? Então, torcedor do Botafogo, fique tranquilo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Treino do Botafogo, todo mundo feliz, né, que viu lá na Botafogo TV, eu vi o Oscar Romero, né? Antigamente era eu vi o Chay, agora eu vi o Oscar Romero, eu vi o Diego Hernandes, estava todo mundo treinando, que maravilha, é isso. Foram reintegrados, falamos ontem, né, já voltaram a treinar com o grupo, tá tudo bem, tá tudo certo, o Botafogo deve ter força quase máxima na partida contra o Junior Barranquilla nessa terça-feira, tá? O Cruzeiro, falei numa live no nosso canal Dois Toques, inclusive você que não conhece o nosso canal Dois Toques, recomendem. Hoje, rapaz, deu um quiprocó lá entre cruzeirenses e botafoguenses lá no canal Dois Toques, e eu deixei rolando lá, deixa o povo discutir lá na live. E lá, basicamente, eu falei que o Cruzeiro tinha desistido da contratação do Júnior Santos, tá? Então a nossa live foi por volta das 2h30, né? Então eu trouxe essa informação lá. O Vene Casagrande também postou isso lá no seu Twitter, né, que o Alexandre Matos respondeu ali ao John Textor, tal, agradecemos a proposta. Na verdade, o John Textor respondeu ao Alexandre Matos, segundo o Vene Casagrande, tá? Agradecemos a proposta, entendemos que para o futebol brasileiro não vende esse jogador, pode esquecer. Não sei se isso aconteceu, enfim, o Vene que está falando aqui. E o Cruzeiro, então, oficialmente desistiu da contratação do Júnior Santos. Não fazia o menor sentido mesmo, né? Fico por aqui. Um beijo grande para você, uma excelente sexta-feira, curta muito. Saudações alvinegras. Fui.